Olá, povo lindo do meu coração, aqui é o Shark e essa é mais uma videoaula do canal Império Científico e hoje eu irei abordar os métodos estatísticos. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês gostem. Não deixe de seguir o canal nas redes sociais, sigam nossos parceiros que vão estar linkados aqui embaixo na descrição do vídeo junto com as redes sociais do Império. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, comente e distribua ele para todo mundo, que assim nós vamos ter, uma forma de contribuir com o crescimento da ciência, principalmente nas ciências da saúde. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor Crispim Nogueira e esta é mais uma aula destinada aos alunos do curso de Bacharelado em Educação Física, onde abordaremos os métodos estatísticos. Como o curso é de Educação Física, nós vamos falar um pouco sobre a bioestatística. E como o próprio nome diz, é estatística aplicada às ciências da vida. Então, são aqueles dados estatísticos relacionados aos seres vivos, podendo ser de origem animal ou vegetal, por exemplo. É um dos principais pilares da epidemiologia e desempenha um papel fundamental na análise de dados coletados no contexto de testes químicos e ensaios biológicos. Por exemplo, atualmente nós temos a pandemia do Covid-19. Então, todos esses dados que são levantados acerca desta doença e das populações atingidas pela mesma são estudos da bioestatística. Amostras. Nós podemos ter amostras probabilísticas, como também podemos ter amostras não probabilísticas. As amostras probabilísticas são aquelas em que a seleção dos indivíduos que vão participar do estudo são de forma aleatória, de modo que todos os indivíduos tenham a mesma chance de fazer parte da amostra. Então, é utilizado um método bem rigoroso científico. Nesse caso, vamos citar um exemplo. Como eu moro na cidade de Itabira, eu quero realizar uma determinada pesquisa com os professores da rede municipal de ensino. Vamos supor que a prefeitura tenha, entre funcionários contratados e efetivos, em torno de 1.500 funcionários, por exemplo. Aí essa é a população total. Aí eu quero realizar um estudo com essa população, eu vou entregar um número para cada um, de 1 a 1.500, e vou realizar sorteios. Então aqueles que forem sorteados vão fazer parte do estudo. Hoje em dia existem softwares que podem realizar esses sorteios para facilitar a vida do pesquisador. Já as amostras não probabilísticas são aquelas amostragens em que o pesquisador vai fazer uma escolha de quem vai participar daquela amostra. Ou seja, vamos utilizar os mesmos 1.500 professores da Secretaria Municipal de Educação de Itabira. Nesse caso, eu tenho a população de 1.500, só que eu quero pesquisar só os professores de Educação Física. Então, para vocês verem, eu realizei um filtro dentro daquela população. Então, essa é a minha amostra não probabilística. Então, ou seja, eu escolhi quem que eu queria que participasse nesse caso. Se eu quiser realizar um outro filtro, eu posso colocar assim: eu quero pesquisar apenas os professores de Educação Física que são efetivos do quadro de profissional efetivo. Então, ou seja, eu realizei um outro filtro e peguei um outro público específico ali. Então, eu estou trabalhando só com quem eu quero. População e amostra. Como eu disse antes, população é o conjunto do todo. Outro exemplo, eu quero pesquisar a população de Minas Gerais, realizar uma pesquisa com a população de Minas Gerais. Então, ou seja, a população inteira são todas aquelas pessoas que residem no estado de Minas Gerais. Tá bom? Então, aqui, no caso das populações, nós podemos ter populações comuns e populações estatísticas.
Então, as populações comuns é aquele conjunto de pessoas ou coisas que possuem uma característica observável comum. Então, como eu disse no exemplo anterior dos professores, eu tinha 1.500 professores, mas eu queria apenas os que lecionam educação física. Então, eu peguei aquela característica observável dentro de uma população inteira e retirei a minha amostra. Continuando, populações comuns, esse é o conceito mais amplo de população. E temos como exemplos, o que eu dei exemplo aqui do estado de Minas Gerais, nós temos a população da região sudeste que apresentaram resultado positivo à hepatite C. Então, esse seria um outro exemplo. Já as populações estatísticas são aquelas que se referem aos dados ou informações e não às pessoas. Então, ou seja, eu quero os dados referentes àqueles indivíduos. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu queria saber o número de pessoas que apresentaram o hepatite C positivo. Então, aí eu tenho o número total de pessoas. Porém, vamos supor que eu quero ver aquelas que vão precisar de fazer algum transplante, por exemplo, ou transfusão sanguínea, ou aquelas que vão precisar de passar por hemodiálise. Então, ou seja, eu estou criando outros critérios que eu vou ter apenas o número daquelas pessoas. Então, ou seja, indivíduos que têm que realizar uma hemodiálise. Então, essas são as características, tá? Ou aqui no exemplo abaixo, que é eu pegar um exemplo de gênero de soja e estudar a produção dela durante aquele ano. Se ela teve uma produção maior ou menor referente ao ano anterior, por exemplo. Amostra. Lá atrás eu dei o exemplo das populações e amostras, só que agora nós vamos trabalhar com como que nós determinamos a amostra dentro de uma população. Lá no exemplo dos professores de educação física, que tinham os 1.500 no total, e vamos supor que tinham 100 professores de educação física dentro da rede municipal de ensino de Itabira. Nesse caso aqui, nós temos a fórmula do N0, que é igual a 1 dividido pelo erro amostral. Nesse caso, utiliza-se normalmente um erro amostral de 5%, que é um intervalo de confiança, né, nos estudos. E com isso, pode-se reduzir também. Eu quero um erro amostral de 3%. Isso vai variar muito de qual que é a pesquisa que você vai fazer. Mas nesse 5%, então vai ser o quê? N é igual a 1 dividido por 0,05 ao quadrado, que vai ser N, que é igual a 1 dividido por 0,0025. Esse quadrado, desculpa, esse quadrado não era para estar aqui, tá? Porque eu já fiz a conta, foi um erro. Então, essa conta aqui vai dar N igual a 400. Então, eu tenho um erro amostral de 400. No caso que eu quero ter a amostra, qual que é a população? Então, ou seja, o N amostral vai ser a população, que é o N maiúsculo, vezes o meu erro amostral, que é o N0, dividido pela população, mais o N0 que nós encontramos aqui. Então vai ser N igual a 100 vezes 400, dividido por 100 mais 400. Então, nesse caso, nosso N amostral vai ser 80. Então, dentro daquela população de 100 professores de educação física, variável a característica que qualquer entidade biológica, que no nosso caso estamos falando da bioestatística, pode assumir. E essas características vai depender do estudo daquele pesquisador, como eu disse anteriormente, e as informações de interesse vão ser armazenadas em forma de dados. As nossas variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As quantitativas, elas sempre vão ter um número, elas sempre vão ser representadas por números.
E nesse caso nós temos as variáveis quantitativas discretas e as contínuas. Qual que é a diferença entre as duas? As discretas são aqueles números que não vão variar durante o estudo, como número de participantes, altura daquela pessoa, peso corporal, idade. Então, isso são variáveis que não vão ser alteradas durante aquele estudo. As contínuas, elas se alteram. Então, por exemplo, vão ser a temperatura, que ela pode oscilar de uma hora para outra, o consumo de oxigênio da pessoa, o VO2 máximo durante uma atividade pode variar de um dia por outro, frequência cardíaca da pessoa pode variar. Então, isso são variáveis quantitativas contínuas. Já as qualitativas, como o próprio nome diz, ela vem de qualidade. São aquelas que vão determinar sem a questão numérica. Por exemplo, no caso dos professores, eu tinha dado exemplo dos professores efetivos e contratados. Então, são variáveis qualitativas. Então, entre aqueles lá, eu quero apenas os professores que são efetivos. Dentro desses professores, quais professores são do sexo feminino e sexo masculino? Entenderam? Então, isso são variáveis qualitativas, aquelas que dão qualidade ao instrumento da pesquisa, à amostra. Frequência. A frequência, como eu falei nos vídeos anteriores, é quantas vezes algo se repete em determinada situação ou local. Direto eu utilizei o exemplo da dengue, incidência da dengue na região específica, incidência de sarampo em tal região. Então isso é a frequência. Quantas vezes ele se repete, ele acontece naquele período. Então nós temos a frequência absoluta, que é um número, é definido pelo número de realizações no conjunto de dados pertencentes à classe em questão. Então, ou seja, quantas vezes determinado valor ou determinado item se repetiu. A frequência relativa é definida pela proporção de cada realização, ou seja, é o percentual de vezes que aconteceu aquela repetição. Qual o percentual correspondente à repetição de determinado fato em uma população? Aqui nós temos a forma para o cálculo da frequência relativa, que é a frequência absoluta vezes 100 dividido pelo tamanho da amostra. No nosso caso, por exemplo, a amostra dos professores de educação física seria de 100 indivíduos. Mas aqui vamos trabalhar com o exemplo dessa tabela. Então, isso aqui é um teste de qualidade. Pode ser um teste de qualidade de N fatores, de N serviços ou qualidade de um produto. Então, aqui, para essas respostas, aqui nós tivemos uma amostragem de 2.000 pessoas, 2.500 participantes. Então, desses 2.500, 1.300 responderam que foi bom nesse trabalho da pesquisa. A frequência relativa é a porcentagem que esse valor aconteceu relacionado diretamente com o número de indivíduos totais da amostra. Então vai ser o quê? A frequência absoluta dividido pelo número da amostra, que é 1.300 por 2.500, e o resultado é multiplicado por 100. Antes que vocês me perguntem, que aqui em cima está um tipo de fórmula e aqui embaixo tem uma outra fórmula. Como nós estamos trabalhando apenas com multiplicação e divisão nesta equação, então a ordem não vai interferir no resultado. Então você pode multiplicar a frequência por 100 e dividir pelo tamanho da amostra, ou você pode dividir a frequência absoluta pelo tamanho da amostra e depois multiplicar por 100. Não vai interferir no valor final. Então, nesse caso, frequência relativa, 52%.
Aqui nós temos outros dados aqui de frequência acumulada e frequência relativa acumulada. Isso seria o que? A frequência acumulada pega a soma da frequência absoluta e vai utilizar o total da frequência absoluta e vai somando com os outros valores absolutos que surgiram durante o estudo. E com a frequência relativa faz a mesma coisa. Então, frequência absoluta é um número inteiro correspondente àquela população, àquela pesquisa. A relativa corresponde à sua porcentagem de ocorrência. Gráfico ou tabela. Então aqui nós temos alguns exemplos de quando cada um deles são utilizados. Quando você vai utilizar uma tabela e quando você irá utilizar um gráfico. Então as tabelas elas são indicadas para mostrar dados mais complexos. Então, ou seja, quando eu quero detalhar demais alguma coisa. A tabela anterior, por exemplo, nós estávamos íamos olhar apenas a frequência absoluta e a relativa, porém a tabela trouxe essas frequências acumuladas também. Então, ou seja, eu consigo colocar mais dados ali. Já os gráficos, a visualização é imediata de todos os valores. Então nós temos um gráfico ali que vai mostrar todos os totais. Então visualmente é mais fácil de você identificar as variáveis dentro do gráfico. A tabela é mais fácil de elaborar, é bem rapidinho. Então um exemplo é essa tabela que eu criei aqui a partir das informações dessa autora. É uma forma mais fácil de transmitir informações para você. Já o gráfico, ele é mais atraente. Se eu tivesse utilizado um gráfico aqui, provavelmente chamaria mais a atenção de vocês por causa da estética. A tabela ocupa menos espaço do que um gráfico. Já o gráfico, ele costuma ser mais utilizado em algumas publicações que a pessoa, o indivíduo, tem maior espaço para poder utilizar as informações. Como, por exemplo, vou participar de uma pesquisa de mercado. Então eu preciso utilizar um gráfico para poder chamar mais a atenção das pessoas interessadas, que eu estou transmitindo os valores obtidos dentro daquela pesquisa ou estudo. Medidas de tendência central. Agora nós iremos abordar algumas medidas matemáticas que vão auxiliar dentro dos estudos estatísticos. A primeira que nós vamos abordar é a média aritmética, que ela é representada pelo x barra. Então, esse é o símbolo da média aritmética. E ele corresponde à divisão da soma de todos os valores de um conjunto ou de uma série. Então, é o quociente da divisão, é aquele resultado. Essa aqui é a expressão matemática da média aritmética, mas nós podemos representá-la também por esse formato aqui. Então, ou seja, média é igual à soma de todos os valores do conjunto dividido pelo número de vezes que eles acontecem. Então aqui está dividido por 4, porque o nosso x aqui foi até 4. Se tivesse um x5 ali, a divisão seria por 5 e assim sucessivamente. Mediana. A mediana nós primeiro, antes de encontrar a mediana, devemos organizar os valores daquela série em ordem crescente. E depois que eles forem organizados em ordem crescente, vai ser o número que está no meio, é o número central. E isso quando nós temos uma série com números ímpares, que é o nosso primeiro exemplo. Então nós temos uma série de números ímpares aqui, que vai de 1 a 9. Então a nossa mediana é o número 5, porque ele está no meio da série. Então lembrem de ordenar em ordem crescente. Agora, quando a nossa mediana possui uma série de números ímpares, de ocorrência de números ímpares, que aqui nós temos os números ímpares de 1 até 11,
a mediana vai ser a média dos dois números centrais, que vai dar o resultado final, que no nosso caso aqui é 5 mais 7, que vão dar 12, dividido por 2, então a nossa mediana é 6. No segundo exemplo, moda. A moda é o número que mais vai se repetir dentro de um conjunto ou série de dados. Nesse caso aqui nós temos os números 1, 5, 10, 9, 1, 6, 1 e 8. Então a nossa moda é o número 1, porque é o número que mais se repetiu nesse conjunto. Medidas de dispersão. As medidas de dispersão são aquelas medidas que vão determinar a nossa margem de erro dentro de determinado estudo, dentro daquela parte estatística ali, que é a base de cálculos. A primeira que nós vamos abordar, lembrando, só algumas que vão ser abordadas no vídeo de hoje, tá bom? Na nossa amplitude total, ela é representada pela letra grega delta, ela é a diferença entre o maior valor daquele conjunto, daquela série observada, pelo menor número. Por exemplo, vamos pegar a nossa amostra de professores de educação física. Suponhamos que o professor ou professora mais velho dentro daquele conjunto possui 60 anos e o mais jovem possui 40 anos. Nesse caso, então, nós vamos pegar o de 60 e subtrair 20. Então, a nossa amplitude total vai ser de 40 anos. E essa aqui é a fórmula do cálculo da amplitude total. Variância, ela pode ser representada pela letra grega sigma, ou por S, ou por var. Então, essas aqui são formas que vocês poderão encontrar a representação de variância. Então ela é a soma a soma dos quadrados dos desvios em relação à média. E estabelece uma medida de variabilidade para um conjunto de dados. Então o que acontece? Para eu achar a variância, eu tenho que encontrar todos os desvios padrão daquela amostragem, daquele estudo, e jogá-los nessa fórmula aqui, então seja o quadrado dos desvios com relação à média. Então essa é a fórmula da variância. As próximas equações aqui, se vocês quiserem que eu traga exemplos resolvidos, quer dizer que eu vou resolver junto com vocês nos vídeos, é só você deixar o comentário Caso vocês queiram que eu traga exercícios para resolvermos em vídeos com exemplo de variância e desvio padrão, deixa nos comentários desta videoaula. Já o desvio padrão é definido pela raiz quadrada positiva da variância. Então, seja, nós vamos achar a variância, normalmente se acha o desvio padrão primeiro, que ele vai ser a raiz quadrada da equação da variância. Então aqui nós temos dois exemplos aqui. Aqui nós temos dois exemplos da fórmula do desvio padrão, que pode ser calculado por qualquer uma dessas duas equações. Coeficiente de variação é uma medida de variação relativa a qual expressa o desvio padrão como uma porcentagem da média. Ou seja, coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. E o resultado vai ser expresso em porcentagens. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar o mesmo. Até a próxima e muito obrigado. Olá, povo lindo, muito obrigado por assistirem essa aula até aqui. Caso vocês queiram se aprofundar no tema, as referências vão estar na descrição do vídeo. Hoje são pouquinhas referências, então acho que compensa vocês darem uma olhada mesmo. E no mais, aquele beijo para vocês e até a próxima!